porque agora nós vamos com o nosso querido Jex. No quadro de hoje, todo mundo tem uma história para contar. Agora há pouco a gente estava com a nossa convidada, ela contando a história dela. O Marcelo tem uma história para contar, tem muitas histórias para contar, que agora ele é papai, né? Tem 1001 histórias. O Ed tem histórias para contar, mais do que nunca, mais presente ainda na vida dos meninos que estão com ele. Eu tenho histórias para contar, a Jéssica tem histórias para contar, todo mundo tem histórias para contar. Jex, você também tem histórias para contar? É com você agora, bom dia. Era uma vez um garotinho simples que tinha o desejo de se tornar um grande profissional e compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas. E um dia ele se tornou professor e palestrante. Está falando de mim. Bom dia, Vanusa. Todo mundo tem história para contar, como a própria Vanusa acabou de citar. A história da Vanusa daria um livro, um filme, uma série. A nossa história, a sua história que está em casa, com altos e baixos. Os bastidores, ninguém sabe. As pessoas só costumam ver o seu sucesso, você ganhando dinheiro, você viajando, mas não sabe nada do que aconteceu lá atrás. E é muito importante você entender sobre isso, porque quando você compartilha as suas histórias com os seus clientes, com os seus alunos, com o seu público, você vai conseguir uma conexão muito maior. E é sobre isso que esse livro fala. Storytelling é um nome em inglês, mas significa o quê? Aprender a contar histórias. A arte das histórias que conectam, as histórias que convencem. E o autor desse livro, que é o Carmine Gallo, ele fala exatamente sobre isso. Nesse livro aqui, Storytelling, ele compartilha várias histórias de vários líderes religiosos, os CEOs, que são os donos das empresas mundiais, que todos eles têm histórias para contar. E eu vou falar sobre isso a partir de agora. E eu trago como frase, a primeira frase do Carmine Gallo, essa aqui. As histórias envolventes, elas ativam emoções, elas facilitam a conexão com o público e tornam a comunicação mais eficaz do que os dados e fatos isolados. Se você assistir uma palestra, um discurso, ou até mesmo um sermão, ou na missa, né? Ou então um culto, que vai ver lá a pregação do pastor, você vai ouvir as histórias. E aí, quando você escuta aquela história, vai facilitar o que? A conexão e o entendimento daquele assunto, do que dados. Ou seja, aquela pessoa que só fala de números, de uma forma muito técnica, vai fazer o público ficar muito sem graça. Agora, a partir do momento que você compartilha as suas emoções e sabe contar uma boa história, você vai conseguir convencer muito mais. E é sobre isso que a gente fala hoje no nosso quadro Dica X. Vamos para as nossas dicas de hoje. Por que o storytelling é fundamental, principalmente para líderes, gente? Porque nesse mundo moderno, essa capacidade de contar histórias vão fazer com que esses líderes se conectem muito mais com os seus colaboradores, porque todo grande líder vai ter uma história de bastidor. E aquela empresa que se tornou um grande sucesso, ela não começou da noite para o dia lá em cima. Tem um pequenininho momento lá atrás que vai fazer com que aquele grande líder, compartilhando as suas histórias de maneira emocional, vai fazer com que os seus colaboradores, até mesmo seus clientes, entendam que, nossa, tem uma história, tem todo um percurso até chegar aqui hoje. Então, tudo isso vai o quê? Ativar o seu cérebro a acreditar. Se deu certo para fulano, ele passou por todos esses altos e baixos, perrengues, desistiu, fracassou, mas continuou. Então, a gente escutando essas histórias vão fazer com que a gente consiga se inspirar. E é isso exatamente que o livro fala. As histórias não é só para você se motivar, mas para se inspirar também, para você se motivar no sentido de eu vou utilizar esse produto, eu vou comprar esse serviço, eu vou ouvir mais dessa pessoa, eu vou seguir essa pessoa também nas redes sociais, porque ela tem algo muito bom para compartilhar comigo. E tudo isso faz parte. Por isso que o storytelling, ele conecta bastante. Esse livro é fundamental para todas as pessoas, principalmente para você que trabalha com vendas. No segundo momento aqui, ele fala que todas essas histórias ela tem que ter uma estrutura, com início, meio e fim. 3 etapas. Você tem que saber contar uma história que consiga estabelecer um contexto. Quem é o protagonista? Toda história tem uma jornada, altos e baixos, tem os vilões, e no final tem um impacto, tem uma lição. Ou seja, de toda a história que você tem na sua vida, você pode tirar uma lição, que pode ser aplicada em qualquer situação, da vida daquela pessoa que escuta, de um cliente. Então, quando você compartilha uma história que tem início, meio e fim, e que você consiga ter a técnica correta, que não seja aquela pessoa prolongada demais, que vai falar uma coisa que a gente chama de pessoas prolixas, ou seja, aquela pessoa que fala, você, meu, ou história sem fim, que não se acaba nunca. Não, é uma história que você consegue, nossa, gostei, achei interessante.
teve um início, um meio e fim, teve uma conclusão que vai fazer as pessoas, nossa, que legal, que bacana, gostei muito de saber mais sobre você, ou sobre esse produto, sobre esse serviço, sobre a sua empresa. Isso é muito importante, por isso que é muito interessante você saber como contar. Tem o seu início, saber como desenvolver a sua história, que decisões você tomou, quais foram os altos e baixos, que vilões aconteceram na sua vida para você enfrentar todos os desafios, mas o que você fez com tudo que te aconteceu, que você se transformou e que ali vai virar uma lição. Por isso que é muito importante saber contar. Vamos para as próximas dicas que o livro nos traz. O poder das histórias pessoais. Você precisa ser uma pessoa que tenha autenticidade, porque a autenticidade, que essas histórias pessoais, elas vão revelar muitas vezes da pessoa vulnerabilidade. Ou seja, nós falamos sobre isso na semana passada. Todas as pessoas, elas têm aqueles seus momentos de fracasso, de choro, de decepção. E se você é uma pessoa autêntica, você não é aquela pessoa, tem gente que fala, minha vida é sempre um sucesso, sempre foi maravilhosa, nunca teve nada ruim. Será? Seus bastidores, por que você também não compartilha essas experiências, que é o que ele fala aqui no livro? Por que você não torna as suas histórias como algo que qualquer pessoa aprendendo com você pode levar para si e dizer, nossa, que interessante isso aí, eu gostei de saber, eu vou buscar saber mais sobre esse assunto, eu vou também enfrentar esse desafio, agora eu vou fazer uma atividade física. Por exemplo, ontem eu compartilhei nas minhas redes sociais o meu antes e depois das minhas atividades físicas, que duram aí 4 anos mais ou menos, e muita gente se inspirou. É uma história que eu compartilhei, que eu era um pouquinho mais obeso, sedentário, uma pessoa que buscava melhorar a saúde, e eu compartilhei essa história, e ao longo desses 4 anos, muita gente falou, nossa, que mudança, que legal, me inspirei em você. Eu comecei a fazer atividade física depois que eu vi a sua inspiração, depois que eu vi o quanto que você mudou fisicamente e mudou também mentalmente, o jeito de falar, o jeito de ser, e tudo isso é uma história que vai fazer com que as pessoas, essa experiência vai fazer com que as pessoas se inspirem também. Isso é muito importante, você aprender a compartilhar as suas histórias também nas redes sociais, que seja uma história realmente interessante para as pessoas. Vamos para as próximas dicas que o livro nos traz. Ele fala que dados mais emoção vão transformar os números em narrativos, que é uma fórmula poderosa. Você tem que humanizar, mesmo que sua palestra seja técnica, você seja um advogado, um economiário, uma pessoa da área da contabilidade, mas você pode sim compartilhar a história dos seus clientes, ou uma história que tenha relação com aqueles números, que tenha envolvimento com aquela situação que você pegou no jornal. Você pode falar de uma situação, do que aconteceu em determinada região, ou aqui mesmo na nossa cidade, no nosso estado, ou no nosso país. Então, quando você utiliza metáforas, ou utiliza histórias que compartilham, conectando esses números a essas situações, as pessoas vão lembrar muito mais. Por exemplo, todas as vezes que eu faço algum curso, uma palestra, eu conto da minha primeira história como professor e como palestrante, que eu tremia, eu não comecei sabendo falar em público com a desenvoltura que eu tenho hoje. Eu tremi bastante, o copo ficou tremendo na minha mão, a boca ficou seca, o coração ficou acelerado. E o que eu fiz? Estudei, fui atrás de cursos, treinamentos, leituras de livros para eu poder hoje ser um professor de oratória, ensinar as pessoas a contar boas histórias. Então tudo isso, quando eu conto com números, as pessoas vão lembrar e vão dizer, nossa, deu certo para ele, era uma pessoa mais reservada, mais tímida, mas que conseguiu hoje se soltar e ajudar outras pessoas a também libertar esse poder de compartilhar boas histórias. Vamos para a próxima dica. Quando o livro fala dos CEOs, o que é isso, Jackson? Os grandes líderes de grandes corporações mundiais. Nesse livro ele fala de vários religiosos, de líderes, e aqui ele cita o Steve Jobs, o Howard Schultz e o Richard Branson. Quem são essas pessoas? Steve Jobs é o mais conhecido de uma marca famosa de tecnologia, e ele usava muito as histórias exatamente para que as pessoas ficassem envolvidas, e ao ouvir as histórias que e outra coisa, ele treinava muito antes de falar, que é um outro detalhe. Tem muita gente que, mesmo para contar suas histórias, ela não treina, mas você pode sim treinar. Então ele treinava bastante, dias, semanas, para uma apresentação de 20 minutos, de 30 minutos, como essa aqui. Por que ele treinava? Porque ele queria dar o melhor, para ter um início, um meio e fim, para ter uma boa lição. Da mesma maneira como esses outros grandes líderes aqui de empresas, que mostraram que, compartilhando as suas histórias pessoais, as suas aventuras, as suas emoções, seus altos e baixos, suas vulnerabilidades, tudo isso faz com que pessoas se inspiram e utilizem essas marcas no dia a dia. Isso é muito importante e interessante para você que é empreendedor. O que tem por trás da sua história?
Qual é o seu bastidor? Que faz com que o seu cliente se interesse muito mais. Nossa, que interessante você ter passado por tudo isso e você hoje vender esses produtos, seja qual for. Pode ser uma banquinha, mas você tem uma história por trás de tudo isso. E a partir dali pode surgir uma grande história, ou você já pode ser um grande contador de história para inspirar outras pessoas também a empreender, a vender, a prosperar que nem você. Vamos para a próxima. Além desses grandes líderes, ele fala também da regra dos 18 minutos. Eu já fiz algumas palestras seguindo essa regra. Apenas 18 minutos para você contar uma boa história com início, meio e fim. Que você tem que ser claro. Outro detalhe, você não precisa ser técnico demais e falar de forma difícil, querendo impressionar as pessoas. Nossa, eu sou fulano de tal. Aí começa a falar termos técnicos difíceis, palavras complicadas. Não agrega a ninguém, nem a seu cliente, nem a pessoa que está te ouvindo, nem ao seu público. E isso aí não vai manter aquela energia alta do público, porque eles vão ficar, nossa, que cara chato, que mulher que fala demais e eu não estou entendendo nada. Uma boa história que tenha menos de 20 minutos, e se você sabe contar numa palestra bem, com início, meio e fim, se você se impõe a fazer isso de uma forma técnica, mas também de uma maneira emocional, você vai fazer com que as pessoas, se empolguem e ao final te aplaudam e possam comprar seu produto ou serviço de acordo com a forma como você falou. Porque não é o que você diz, é como você fala que vai fazer a diferença para as pessoas seguirem ou não os seus conselhos, comprarem ou não os seus produtos, adquirirem ou não os seus serviços. É a forma como você vai falar e compartilhar suas histórias com seus clientes, com seu público. Vamos para mais dicas. Ele fala também que temos que ter muito cuidado com a linguagem corporal, contato visuais, sua expressão, porque enquanto eu conto essa história, imagine se eu tivesse o tempo todo me movimentando aqui, você, nossa, não estou conseguindo me concentrar na palavra do Jackson, aqui na mensagem dele, porque eu estou me movimentando demais, eu estou muito parado. Então, tudo isso faz parte também de você saber contar uma boa história. O seu tom de voz, a sua forma de falar, sua comunicação corporal, o seu semblante. Eu assisti uma vez uma palestra que a pessoa era muito sisuda, muito séria, ela falava de uma forma baixa e de uma maneira assim muito monótona. O que foi que aconteceu? Pessoas dormindo, outras no celular, outras começaram a sair e ao final as pessoas ficaram dizendo, nossa, é muito chato. Não gostei, não agregou, não entendi, muito chato. Então você tem que saber contar boas histórias. Vamos para mais outras dicas. Para finalizar, ele fala, sempre comece com o porquê. Por que você está contando e compartilhando suas histórias? Use sempre casos de sucesso. Toda história tem seus vilões, são as pessoas que vão te ajudar também, você pode compartilhar. E finalize sempre com uma mensagem que seja uma lição para todas as pessoas que te escutam. E como eu sempre trago uma frase final aqui, o Carmine Gallo, ainda além disso, ele fala também que você tem que coletar essas histórias para que elas sejam transformadas em mensagem. Quem sabe você poderá ser futuramente um grande palestrante. Se precisar de ajuda, conte comigo que eu vou te ajudar cada vez mais. E vamos para a frase final que ele traz. As melhores histórias não são contadas, elas são vividas. E quando você vive sua história com autenticidade, sua audiência vive com você. Seja autêntico. Dicas de livro, como eu sempre trago, esse primeiro livro aqui do Storytelling, que é o do Carmine Gallo, é muito bom. E o outro livro aqui que eu trago para vocês é o Passo a Passo para Falar em Público, que é a próxima história que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou falar sobre esse livro aqui na próxima semana. Mas eu achei legal. Gostou? Demais, demais, demais. Tenho certeza demais. que você teria uma história maravilhosa aqui para compartilhar com a gente. E são muitas histórias. Uma delas é estar toda semana com o Jax aqui, aprendendo, aumentando ainda mais a nossa capacidade de boa comunicação, porque aqui esse network que a gente tem aqui é uma das coisas mais interessantes, porque se a gente agrega valor com tudo que o Jax traz e se a gente aplica tudo isso na vida da gente, não tem como não dar certo. Dá certo, porque você acaba tendo conhecimento, aí você vai buscando porque causa curiosidade, faz com que as pessoas busquem a leitura para entender melhor essas histórias que são faladas e que muitas vezes são vivenciadas com cada pessoa que você leva para o seu curso. É muito legal também.